Minha gente, tem chamado muito a atenção esse problema de manipulação de resultados em apostas esportivas. O caso que chamou muito a atenção nos últimos dias foi o envolvimento aí do Bruno Henrique do Flamengo, tem a história do Paquetá que está sendo julgado na Inglaterra, enfim, são situações, vários jogadores já foram suspensos, outros banidos, enfim. Isso vem à tona cada vez mais, isso tem chamado muita atenção e por isso a gente vai conversar agora com o Dr. Rafael Passó Barbieri, que é especialista em direito esportivo e sócio da CCLA Advogados. Doutor, boa tarde, bem-vindo. O negócio está ficando complicado aí com esse envolvimento de jogadores e manipulação de resultados, hein? Boa tarde, Fernandinho. É um prazer participar aqui do seu programa. Muito obrigado pela oportunidade. Cada vez mais a gente vê aparecendo esses casos, né, de jogadores que a gente ainda não entende muito o porquê, porque muitos dos casos são jogadores que têm ali um sucesso na carreira, têm uma remuneração muito boa e acabam entrando nessas roubadas aí e depois se prejudicam, né? A legislação já ela é muito clara em relação a isso. Quais são as possíveis punições, a aplicação e também a dosimetria de penalização? Olha, Fernandinho, na verdade a gente tem dois tipos de punição que esse atleta aí pode incorrer, né? O primeiro é a punição esportiva, que foi o caso de diversos jogadores que aconteceu ano passado, Vitor Mendes, Aleph Manga, etc., que é a punição meramente disciplinar, que o próprio STJD do futebol analisa o processo e aplica essa punição. Essa punição pode ser de 180 a 720 dias de afastamento, tá? Isso num primeiro processo e considerando ali a análise de cada caso, além de multa, né? Então a gente viu no ano passado, ou ano retrasado, não me recordo bem quando foram essas decisões, mas os atletas, a média foram punições de 600 a 720 dias e multa ali de 60 mil, 70 mil reais. A punição... E do ponto de vista criminal, eles podem incorrer ali em alguns dos tipos penais que tem a própria Lei Geral do Esporte, que são os crimes contra a incerteza do resultado esportivo. E em qualquer tipificação que eles incidirem, né, forem denunciados e forem condenados, a pena vai de 2 a 6 anos de reclusão mais multa. Ô, doutor, o que influencia a penalização? Pode ser a pena máxima, a pena mínima? O que um juiz leva em consideração? Apesar que a penalização, a aplicação da pena, ela é muito subjetiva, dependendo do entendimento dos fatos. Mas o que torna mais agravante ou menos agravante, se é possível falar isso, numa questão como essa? Na verdade, do ponto de vista disciplinar, é muito recente esses casos no Brasil, né? A gente teve uma primeira leva agora, que foi lá atrás, que foram identificados. Mas, assim, o que vai importar e o que vai ser considerado é a atuação do atleta naquela infração. Então, até, por exemplo, se ele tomou um cartão amarelo ou se foi um escanteio que ele cedeu propositalmente, ou se foi um pênalti, ou se um gol contra, tudo isso, ou um cartão vermelho, dependendo do que ele fizer na partida, isso vai ser levado em conta. E também vai ser levado em conta, por exemplo, o próprio depoimento dele, se ele confessa, se ele não confessa, também se foi em uma partida, se foi em diversas partidas, e se ele tentou influenciar outros ou não. Existe multa, a pessoa fala em multa pecuniária, né? Mas os valores são muito pequenos em relação ao que movimenta do ganho, né? Quando acontece a fraude. Com certeza. As multas são pequenas, mas a gente tem que pensar também que a multa sempre vem acompanhada pelo afastamento do atleta do esporte. Então, os que foram punidos do ano passado, por exemplo, estão terminando a punição agora. Não foi nem ano passado, ano retrasado, acho que já faz 2 anos isso. Então, 720 dias sem jogar. E muito provavelmente, e nos casos que aconteceram, os clubes já se resguardam disso com cláusulas contratuais e suspendem o contrato do atleta. Ou seja, ele deixa de receber o salário também. Pois é, e a gente começa a viver uma nova realidade no futebol, então, né? É a preservação da imagem do clube nessa relação profissional com o atleta, né?
Exatamente, e hoje em dia, na prática, a gente acaba vendo uma evolução até nos contratos dos atletas, nos contratos de trabalho, com cláusulas muito mais específicas relacionadas à manipulação de resultado, envolvimento em apostas esportivas, prevendo que isso configuraria uma justa causa para a rescisão do contrato desse respectivo atleta. E no âmbito criminal, como é que se dá essa... Primeiro tem que ter uma condenação no âmbito desportivo, e depois você dá o gatilho para a condenação criminal. Como é que funciona essa relação? Elas caminham simultaneamente? Não necessariamente, Fernandinho. Elas podem caminhar paralelamente. Não é necessário ter a condenação criminal para o processo disciplinar e nem para a condenação disciplinar e vice-versa. Tanto é que nos casos dos atletas que foram punidos disciplinarmente há 2 anos atrás, alguns processos, né, alguns inquéritos e processos ainda nem foram encerrados, ele nem foi julgado. Muitos deles fizeram transação com o próprio Ministério Público para entregar como funcionava o esquema, e daí eles não foram condenados, eles fizeram essa transação, fizeram um acordo para não ter uma pena, ou aceitar uma pena reduzida para contribuir com as investigações. Mas no âmbito criminal, primeiro se inicia com um inquérito, né? Então, lá atrás foi um inquérito do Ministério Público de Goiás, se eu não me engano. Sim. E agora, desse caso do Bruno Henrique, se eu não me engano, é a própria Polícia Federal que está fazendo esse inquérito. Depois do inquérito, que a autoridade policial encerra o inquérito, vai para o Ministério Público, para o Ministério Público entender se faz a denúncia ou não, a denúncia criminal, e daí, sendo feita a denúncia, se instaura o processo penal e daí vai ter todo o processo de julgamento. Para recapitular, para quem está nos ouvindo, qual que é a pena? Como é que o jogador pode ser apenado? A pena criminal é de 2 a 6 anos de reclusão mais multa. Pode chegar a 7 anos de reclusão? 6 anos. 2 a 6. No máximo 6 anos. É difícil, hein, doutor, chegar a esse extremo, hein? É difícil, a gente não viu nenhum caso aqui no Brasil ainda. O senhor já tem conhecimento de algum caso de penalização, de encarceramento, não, de não primaridade? tenho. Ainda não chegamos nesse ponto. Não chegamos nesse ponto. Ainda é uma situação, uma realidade nova para a gente aqui no nosso esporte. E pela sua experiência, você já defendeu muitos jogadores nessa situação? Já defendemos jogadores dessa primeira leva de denúncia, sim. Defendemos na parte da esfera disciplinar e acompanhamos a esfera penal porque tinha ali interligação com o caso, mas não fizemos a defesa na esfera criminal. Mas esses jogadores, eles acabaram fazendo transação com o Ministério Público e não receberam pena de prisão, só multa. Jogadores, nesse caso, eles são os aliciados ou eles entram na categoria de aliciadores? Como é que funciona? Tem os dois casos, Fernandinho. Na verdade, a grande maioria foram aliciados, né? Mas até nessa primeira leva que a gente verificou lá atrás, teve um jogador que ele além de ser aliciado, ele foi aliciador, né? Então ele buscou outros jogadores e daí na esfera disciplinar, ele não foi suspenso por 120 dias, ele foi banido, ele foi eliminado do esporte, ou seja, ele não pode mais jogar futebol. Isso não tem recurso? Teve o próprio recurso, porque o STJD funciona, tem a primeira instância e a segunda instância. Teve o recurso para o STJD e depois disso não tem mais recurso. Então ele foi julgado, a decisão final da justiça disciplinar foi que ele ia ser eliminado e daí disso ele não teria recurso. Mesmo se entrar na justiça comum e a justiça comum entender que é um cerceamento de trabalho? Na verdade, daí é uma discussão que a gente vai entrar, mas o que a gente tem que entender é que o sistema esportivo, por mais que tenha esse apelo, né, social, ele é um sistema fechado, né, é um sistema privado. Então, é uma associação, são diversas associações, uma afiliada às outras, que têm as regras próprias. É a mesma coisa que, por exemplo, a gente que se associa a um clube de bairro associativo. A gente está aceitando aquelas regras daquele clube. Então, se eu descumprir as regras, eu vou ser expulso desse sistema, desse clube. No futebol e nas outras modalidades, a mesma coisa. Então, já tem decisões que reconhecem que as regras internas do sistema associativo são válidas. Então, pode ter essa discussão entre o cerceamento do trabalho ou a regra interna privada, mas assim,
a gente não está impedindo ele de trabalhar, está impedindo de trabalhar no futebol, mas ele pode continuar trabalhando, entendeu? Em outras atividades. Perfeito. O doutor Rafael Barbieri conversando com a gente. Não houve nenhum caso na esfera criminal de punição de jogador. No caso, entraria como aliciado. E dos aliciadores na esfera criminal, já houve condenação? Teve condenação dos aliciadores, mas não eram atletas, né? Isso. Os aliciadores que começaram o esquema, que procuravam os atletas, teve até os primeiros lá que foram os que caíram, né? Onde começou ali a investigação, esses foram punidos sim, foram presos. Diogo Braga, doutor Rafael Barbieri com a gente. Doutor, tudo bem? Muito prazer. Eu queria te perguntar, voltar um pouco nesse assunto da motivação, doutor. Muita gente comenta, né, que o atleta ele ganha muito para se envolver nesse tipo de aposta. Além da aliciação, algum outro motivo você enxerga para os atletas se envolverem nesse tipo de esquema? Olha, é difícil a gente falar, né, porque assim, ninguém está dentro da cabeça do atleta para entender o que leva eles a fazerem isso. Alguns, de verdade, acreditavam que não estavam fazendo nada de errado. Outros fizeram aí para ajudar parentes, familiares. A gente não dá para saber, né, a motivação. O que acontece é o seguinte: se a gente for ver esses que fizeram, diversos, alguns já têm uma carreira consolidada, são famosos, têm salários elevados, remunerações elevadas, mas outros não, né? A gente sabe aí que 95% dos atletas recebem até um salário mínimo, às vezes menos que isso, e nem pelo ano inteiro, né? Não tem calendário o ano inteiro. Então, isso também pode ser um motivador para esses atletas, sim. Aonde entra o componente familiar? Quem tem visto muitas relações nesses casos de jogadores com familiares envolvidos. Porque daí é difícil também falar o porquê, né, como entra esse componente familiar, mas obviamente que eles são influenciados, ou eles às vezes se fazem por causa disso, fazem com a finalidade de ajudar, né, os seus parentes, familiares, beneficiar eles de alguma forma, para que eles tenham ali um retorno financeiro. Doutor, nessa trajetória aí desses casos, qual que é a justificativa mais comum ou mais inusitada que você ouviu do envolvido? Essa de falar que não sabia que estava fazendo algo errado. Sério isso? Sim. Rapaz, eu não sei se subir a ingenuidade ou realmente é muita cara dura. É duro. Acontece, né? Às vezes porque assim, às vezes um amigo está fazendo, daí o outro vai e faz e acha que não é nada, ou sabe que é errado, mas que não é nada muito grave, né? Por exemplo, vou tomar um cartão amarelo, por que isso vai mudar o resultado do jogo? Vou fazer uma falta, sabe? Às vezes, muitos entraram por causa disso. A tendência, pelo que o senhor observa, analisando o mercado, é que isso venha a crescer, ou com essa atuação da polícia, Ministério Público, enfim, todos os envolvidos, a gente vai ter uma estancada nessa situação, ou isso já é uma situação irreversível? Não, eu não vejo como irreversível. Eu acho que a tendência, de fato, eu vejo e eu espero que seja diminuir. Primeiro porque os atletas estão vendo aí as punições, né, dos seus colegas de trabalho. Então, eles estão vendo o que pode acontecer, ficar 2 anos e meio sem jogar, ficar afastado sem receber nada. Outro ponto importante, e daí isso veio com a própria regulamentação desse mercado de apostas esportivas, porque trouxe diversas exigências para aqueles sites regulados e autorizados a atuar aqui de fiscalização. Então, a fiscalização privada dos próprios sites, para poder denunciar para a própria polícia, vai aumentar, né? Então, cada vez mais isso está sendo analisado. A própria tecnologia que vem se desenvolvendo, isso facilita muito identificar jogos suspeitos, atitudes suspeitas, apostas suspeitas. Então, eu acho assim que a fiscalização cada vez mais está aumentando por diversas fontes, né? Seja pelos próprios sites, pela própria federação, por exemplo, a Federação Paulista de Futebol, ela tem uma fiscalização muito forte, a CBF, enfim, e pela própria Polícia Federal e pelo próprio governo federal,
eu acho que isso vai inibir, ou pelo menos aqueles que atuarem vão ser punidos. Essa percepção, o senhor acha que já virou um senso comum entre os atletas, então? Eu não sei se virou um senso comum, mas com certeza cada vez mais vai virando, né? Até 2 anos atrás, até as primeiras denúncias e punições, isso não acontecia. Depois disso, tanto é que a gente não viu mais nenhum caso até agora essa suspeita do Bruno Henrique. A gente não viu nenhum caso depois daquela primeira leva que foram diversos punidos, etc. A gente vê, né, que existem mecanismos de controle por parte das casas de apostas em relação a movimentos suspeitos de apostas, muito dinheiro envolvido, muita aposta, muito dinheiro em cima de uma situação, um cartão amarelo, um cartão vermelho, um gol perdido, um pênalti batido, um escanteio, alguma coisa do gênero. Os clubes têm também esse tipo de preocupação? O senhor já recebeu algum tipo de consulta, algum tipo de solicitação para fazer uma palestra, orientação para jogadores? O mercado, você percebe isso, essa preocupação coletiva dos clubes também? Sim, os clubes se preocupam muito com isso, porque é o que você disse mais cedo, né? Isso acaba afetando a própria imagem do clube, com seus patrocinadores e obviamente, isso tem ali na ponta, vai resultar em risco para receitas, de diminuição de receitas, etc. Os clubes procuram muito, tem sim essa questão de palestras, né, para ensinar o que é manipulação de resultado, como evitar, o que fazer se for abordado. Aqui no estado de São Paulo, a própria federação faz isso com os clubes, o próprio departamento jurídico da federação também vai até os clubes para ensinar, né, tanto os profissionais quanto principalmente as categorias de base, porque é muito importante a gente já ensinar desde lá de baixo o que não deve ser feito. Então, os clubes têm sim procurado muito isso. Os clubes não fazem esse monitoramento de apostas irregulares, aumentos suspeitas, né? Porque isso demanda ali um sistema próprio que é contratado pelos próprios sites de apostas esportivas e pelas próprias federações. Eles não têm esse monitoramento, mas eles estão sim preocupados em ensinar, né? Passar para os seus atletas o que fazer nesses casos e como evitar esses casos e o resultado que pode ocorrer para eles se eles fizerem, bem como se resguardar nos contratos com os atletas, caso eles façam isso, eles atuem como na manipulação de resultado, para que ele possa rescindir o contrato desse atleta e estancar ali um eventual dano à sua imagem. Nós estamos conversando com o Dr. Rafael Barbieri, advogado especialista em direito esportivo. Doutor, não sei se o senhor já participou de algum tipo de palestra em relação a esse tema com atletas de futebol e às vezes o que acontece que em algum momento dessa palestra, quando acontece, é aberta para perguntas, para as dúvidas. Não sei se o senhor já participou disso e se tem conhecimento. Quais são as dúvidas mais frequentes dos atletas em relação a isso? Olha, Fernando, eu nunca participei diretamente de nenhuma palestra, tá? Mas, assim, os principais pontos aí que a gente procura pontuar, né, e o pessoal aqui do escritório, quando a gente faz quando a gente é demandado para fazer uma apresentação nesse ponto, desse tema, o que seriam as atitudes que configurariam uma manipulação de resultado, o que os atletas devem fazer quando forem abordados por alguém que deseje, né, incluir eles nisso, ou que desejem que eles manipulem o resultado, e, por fim, as punições que eles estão passíveis aí de incorrerem se atuarem na manipulação do resultado. Então vamos lá, doutor, explicando esses 3 itens que o senhor falou. Comece por onde quiser, que acho que é muito importante para quem está ouvindo, para algum atleta que esteja ouvindo também, ou qualquer pessoa, para evitar de se envolver nesse tipo de situação irregular. Bom, primeiro, o que o atleta deve fazer quando for forem conversar com ele para que ele participe do esquema. Participe desse esquema, ele deve informar ali a diretoria do clube, né? Deve denunciar para a diretoria do clube, denunciar para a própria federação e para a CBF e denunciar para os órgãos competentes, para a Polícia Civil Federal.
Esse é o primeiro ponto, tá? Sim. A questão das punições deles disciplinares foi aquilo que a gente falou mais cedo, então ele pode incorrer numa pena de 180 até 120 dias, multa e uma multa de 100 a 100 mil reais, tá? Isso disciplinarmente. E penalmente é uma pena de reclusão de 2 a 6 anos mais multa. E os tipos de atos que podem caracterizar... Eu acho que isso é muito importante. Agora, os atos que podem caracterizar a manipulação. Então, são todos aqueles que sejam feitos intencionalmente, sem que estejam ligados à disputa esportiva. Então, por exemplo, tomar um cartão amarelo, tomar um cartão vermelho, fazer um pênalti, um lateral, fazer um lateral, dar um lateral para o seu adversário sem que esteja ali envolvido com a disputa esportiva, um escanteio, que mais? Uma falta desnecessária, mas não desnecessária do ponto de vista... Às vezes a gente sabe, e daí é um problema que isso é analisado no próprio processo, né? Se o cara fez uma falta besta, mas pode ser que essa falta ele não esteja fazendo isso por causa de uma manipulação de resultado, ele simplesmente fez no calor do jogo. Então, são esses atos, ele não pode fazer nada intencionalmente para fins de obter uma vantagem financeira de terceiros. Basicamente é isso. Interessante que são todas circunstâncias normais e naturais do jogo, e aí tem que analisar contexto, agravante, a correlação com quem apostou, o momento da partida. Não é um tipo de condenação ou de confirmação de provas fáceis, né? Não é. Aí que tá, esse é o grande ponto. A infração é o ponto de partida ali. Na verdade, não é nem o ponto de partida da investigação. Porque durante todo o jogo acontece tudo isso que o senhor enumerou, né? Exatamente. Mas o que acontece é o seguinte... Ela parte de fora para dentro do campo, então, doutor, quando a gente tem essa confirmação em diálogos, intenções, e aí vai se observar o que aconteceu dentro do campo? É exatamente isso. Na verdade, a investigação começa quando se observa um padrão de apostas diferente num tipo específico. Então, por exemplo, aquele time naquele jogo tem um padrão X de apostas em cartão amarelo. De repente, o sistema identifica que teve um salto de apostas em cartão amarelo no segundo tempo. A partir do momento que o sistema identifica isso, ele já soa alerta, né? E esse alerta já é encaminhado para a polícia. Eles já encaminham esses fatos para a própria polícia para que seja investigado. E daí você vai investigar todo o contexto, né? Então você vai investigar a atitude da pessoa, se foi um pênalti besta, ou foi um cartão besta ou não, se foi no jogo, na disputa de bola, enfim, se tem relação com a disputa esportiva, e daí você vai começar a investigar até achar elementos que baseiem uma denúncia, né? Porque o simples fato dele fazer uma falta besta, tomar um cartão besta, não é um fato que por si só justifica uma condenação. Mas juntando todos os pontos, você consegue dar elementos para que aquela pessoa seja condenada. Mas, obviamente, é muito difícil, é um processo muito complexo, complicado, porque demanda, de fato, uma investigação profunda. E é isso que, às vezes, a velocidade do senso comum de justiça, ele não é a velocidade da apuração do fato e do julgamento para que se faça justiça. A justiça comum, ela deve ser mais demorada do que a justiça desportiva. Tem uma previsão de tempo ou algo que possa balizar aí o tempo que demora para você ter entre a investigação, a constatação, a investigação e a conclusão, a penalização ou absolvição do envolvido? É difícil, né? Porque o futebol e o esporte por si só é muito dinâmico, né? E, obviamente, a justiça comum não acompanha, o nosso judiciário não acompanha esse dinamismo, não só no esporte, mas em outras esferas da sociedade. Mas, enfim, em relação ao esporte, na parte disciplinar, os processos tendem a ser mais rápidos, né? Então, porque a gente, nos casos que a gente já viu, teve a denúncia, teve o inquérito, a denúncia,
o processo todo, eu acho que não demorou mais do que 6 meses para ter uma punição disciplinar. Agora, na esfera criminal, a gente não consegue quantificar tempo, né? Então, em 6 meses, a partir da observação de uma irregularidade ou possível irregularidade, a gente tem uma definição, uma conclusão. Exatamente. Isso. Uma média pode ser, a gente pode considerar em 6 meses. E, doutor, é uma outra situação que chega a ser interessante, é a necessidade que se tem de uma resposta rápida para o que vem acontecendo. E você percebe um crescimento de demanda nessa manipulação de resultados, ou essa aí pode ser reprimido com essa atuação que vem sendo feita? Na verdade, a gente teve um aumento de demanda lá atrás, quando tiveram as denúncias. Então, eram demandas para defender os atletas, né, consultas para defender os atletas e o que poderia ser feito, o que não poderia. E hoje em dia, a consulta é mais preventiva do que contenciosa, né, de atuar no processo. Tá certo. Eu queria agradecer ao Dr. Rafael Barbieri, especialista em direito esportivo, analisando toda essa situação que a gente está vivendo de manipulação de resultados. Então, o senhor acredita, baseado na sua experiência, para a gente encerrar, esse caso do Bruno Henrique, que tem aí, não tem um mês ainda da denúncia, e o senhor acredita que só no final da temporada a gente deve ter um veredito, pelo menos na justiça desportiva? Olha, eu não sei em que fase que está esse processo. Eu não sei se já se iniciou o inquérito. Eu não ouvi nem dizer que se iniciou o inquérito na justiça desportiva, né? Eu sei que ele está só na fase, no inquérito policial. É porque esse teve uma contramão, que normalmente da desportiva ela provoca a criminal, né? Dessa vez a criminal que está provocando a desportiva, né? Na verdade eles abriram o inquérito policial e não teve denúncia ainda nem inquérito na justiça desportiva. Provavelmente eles devam abrir esse inquérito nos próximos dias, ou talvez estejam esperando caminhar um pouco mais o inquérito criminal. Mas assim, a partir do momento que tiver esse inquérito, tiver a denúncia, eu acredito aí que de 4 a 6 meses a gente possa ter uma decisão. E com certeza a eventual decisão disciplinar no caso dele vai ser dentro dessa temporada ainda. O senhor acha que esse prazo é razoável? A gente poderia acelerar? Porque fica em suspeição enquanto está sendo julgado, o jogador continua atuando, está dentro de campo, está jogando, está ganhando, está perdendo. A gente, de repente, aí já começa a colocar em suspeição uma coisa que talvez não se justifique na prática, ou realmente existiu o dolo e a punição demora para acontecer, e colocando em risco a igualdade desportiva. É que a gente tem que tomar cuidado nesses casos, porque, por um lado, de fato, tem que ser o mais rápido possível para evitar qualquer nova manipulação, né, nova atuação irregular de um atleta, se ele tiver de fato cometido o crime. Mas do outro lado, a gente tem que, como é um processo muito complexo e baseado em provas, em fatos, a gente tem que ter ali uma análise detalhada para que não se cometa nenhuma injustiça. Então, eu entendo que dentro desses, sopesando aí esses dois critérios, eu acredito que um processo que leve 4 meses a 5 não é um processo demorado. Porque a gente está falando, por exemplo, no campeonato nacional, metade do campeonato. O jogador, sim, em algum momento, vamos dizer que ele seja responsável pelo ato que ele fez. Quem garante que ele não continuou repetindo essa mesma situação, né? Eu acredito que, lógico que tem que preservar o direito de defesa, o direito de argumentação de advogado, de defesa, de acusação, enfim. Mas eu acredito que esse processo deveria ser mais rápido ou ter um afastamento preventivo a partir do momento que a denúncia é feita e a abertura do inquérito ela é realizada. Seria inconstitucional você ter esse afastamento do jogador para preservar essas situações que eu descrevi agora? Não, se tiver uma suspensão preventiva, não. Daí vai depender da análise dos fatos, né? Mas isso não é praxe, essa análise preventiva? Não é. Não é praxe nesses tipos de processo, não. Porque realmente você coloca em risco aí a integridade da competição, né?
É que daí a gente também tem que analisar que o jogador que já está tendo sendo investigado por isso, ele já está com certeza está embaixo dos holofotes, né? Sim, sem dúvida. Então, assim, mas eu entendo, de fato, quanto antes tiver uma decisão melhor, mas só que também a gente tem que analisar pelo lado de ter todas as provas e ter a certeza, ou o máximo de certeza possível dentro das provas para que condene esse jogador, porque ele vai ficar afastado ali 720 dias, não vai poder jogar no Brasil e essa punição vai ser estendida pela FIFA para âmbito mundial. Acho que é interessante também, já que o senhor falou, se o Paquetá, que a sentença dele do inquérito inglês deve ser promulgada em breve, ele pode ser banido do futebol inglês. Ele pode vir jogar no futebol brasileiro? Não, porque muito provavelmente a Liga Inglesa, a Federação Inglesa vão informar a FIFA pedindo a extensão dessa punição para âmbito mundial. Então, daí, a partir do momento que a FIFA define isso, ele não vai poder jogar em nenhum clube que esteja afiliado ao sistema FIFA. Outro caso que chama atenção, não sei se o senhor tem conhecimento, é da sua alçada, essa situação do Vinícius Júnior de ser proprietário de 2 clubes de futebol, pelo menos associado a uma empresa que detém aí o direito de exploração desses clubes de futebol na Europa. Ele pode também ser banido, suspenso, punido. Como é que está essa situação? Como é que funciona isso? Na verdade, a gente não tem uma regra específica que trate disso. O clube, que se eu não me engano, que ele teria ali a participação, seria aqui no Brasil e ele está jogando lá fora. Tem na Europa também, se eu não me engano. Desse eu não estou sabendo. A gente não tem ainda um regulamento bem detalhado sobre essa questão de participação em clubes e etc. O que acontece ele não poderia ter participação num clube dentro ali do mesmo país onde ele está atuando, dentro da mesma federação que ele é afiliado, nesse caso a Federação Espanhola. Mas isso não afasta a questão de uma análise se ele ser proprietário desse clube infringe uma questão ética ou não. Como é que o senhor vê? Mas assim, a gente não tem uma regulamentação específica sobre a participação e esse multi-club ownership que o mercado chama, né, que são os grupos de multiclubes. Isso, em cima desse mercado de multiclubes, como é que o senhor vê dentro do aspecto jurídico? Tivemos agora o caso no Mundial, que o Pachuca e um outro clube mexicano que pertencia ao mesmo dono acabou sendo eliminado da competição. Mas a gente está vendo uma multiplicação aí de proprietários com clubes espalhados pelo planeta. Como é que o senhor vê dentro do direito jurídico, dentro do direito, melhor dizendo, essa relação de multiclubes dentro do esporte? Eu acho que isso é uma tendência, tá, que a gente está verificando. Já era uma tendência fora do Brasil e quando a gente aprovou a lei da SAF, isso veio com tudo para dentro, né, da nossa realidade aqui. Mas é uma tendência que ainda não está muito bem regulada. Se a gente for analisar a regulamentação do esporte, né, que a FIFA tem, ela não tem um regulamento específico que trate sobre os multiclubs. O que acontece, ela delegou isso para as confederações continentais. E nas confederações continentais, hoje, a que tem a regulamentação mais avançada é justamente a UEFA, que já tem ali há diversos anos várias regras para regular essa questão de clubes que tenham o mesmo dono a atuarem nas competições para que se evite ali uma manipulação de resultado, ou que se evite que um clube perca para o outro se beneficiar e etc. Então, essa regulamentação da UEFA já vem evoluindo há muitos anos. A gente teve o caso do Red Bull mais recentemente, mas ela surgiu com outros clubes lá atrás. Mas as outras confederações, elas não têm uma regulamentação muito forte sobre isso, e muito menos a FIFA. A FIFA criou um regulamento, na verdade, criou regras sobre isso somente agora por causa desse Mundial de Clubes, e que foi com base nisso que o Pachuca foi, não sei se foi o Pachuca ou foi outro clube que foi eliminado do campeonato. Mas eu vejo que isso é uma tendência que a gente não tem como voltar atrás, e a regulamentação vai seguir, sim, para regular melhor esses aspectos
sobre os multiclubs. Doutor, me diz uma coisa, como é a regulamentação brasileira? Como é que funciona aqui? A gente não tem esse fenômeno ainda de multiclubes aqui no futebol brasileiro. Mas o que rege a legislação brasileira desportiva nesse caso? Olha, na verdade, ali até com a Lei Pelé a gente já tinha um artigo que falava que proibia que dois clubes que tenham ali os mesmos acionistas ou sócios disputassem a mesma competição, né? E a Federação Paulista, que eu tenho conhecimento, ela tem no seu próprio regulamento regras que evitem que dois clubes que sejam do mesmo grupo, ou do mesmo dono, ou tenham os mesmos sócios ou acionistas, participem na mesma competição, né? na mesma divisão. Então, inclusive por causa desse regulamento lá atrás, quando o Red Bull comprou o Bragantino, eles já tinham um Red Bull, né, que era o primeiro Red Bull que estava na segunda divisão e ia subir para a primeira, só que o Red Bull comprou o Bragantino. E daí o Red Bull original, que era o Red Bull Limitado, mesmo tendo atingido o índice técnico para subir de divisão, ele não subiu, ficou na divisão inferior. Então, a regulamentação é bem incipiente, mas é em relação a isso. A CBF não tem nada que trata sobre multiclubs, não tem nada no regulamento que regule sobre isso. Mas o que a gente tem que ver também, que a gente tem que analisar, é que é muito difícil, mas é difícil que se crie um multiclub dentro de um mesmo país. Normalmente, a gente vê multiclubs com um time em cada país. Por isso que a regulamentação tinha ficado a cargo das confederações continentais. Numa situação como a do Vinícius Júnior, que ele é detentor de 2 clubes, o acionista de 2 clubes, e a FIFA agora está entrando com essa averiguação e também o estudo dessa situação para ver se cabe algum tipo de punição ou não. Aqui no Brasil funciona da mesma maneira, porque existem atletas que investem em clubes, atletas que investem em próprios atletas, em outros atletas, em parceria com agentes desportivos. Como é que funciona isso aqui no Brasil? Na verdade, assim, se a gente for ver pelo que diz o regulamento da CBF, um atleta não pode atuar como agente, ou intermediário, ter participação em agências. Isso ele não pode. Ele não poderia atuar isso. Ele estaria descumprindo a regulamentação e daí ele está passível de uma sanção disciplinar, que pode ser advertência, multa, etc., até lá no final ser banido, ser desfiliado e não poder mais atuar como atleta profissional. Do ponto de vista de participação em clubes, a gente ainda não tem nada muito aprofundado, justamente porque é uma realidade nova. Tem muita informalidade nisso, né, doutor? Não há existe investimento, mas informal, de maneira indireta, pela empresa, que o atleta venha a ter ou não. A gente tem conhecimento, mas não tem algo ainda confirmado, né, juridicamente, que se possa atuar de alguma maneira dentro da legislação. O que a gente tem aqui hoje, em específico em relação às SAFs, né, a própria lei, ela veda que, por exemplo, um atleta, treinador, árbitro, etc., tenha participação no conselho de administração, no conselho fiscal ou na diretoria de uma SAF. Mas não veda, por exemplo, que ele seja acionista da SAF. É uma dualidade isso, né, doutor? Porque como na estrutura ele não da pode SAF, trabalhar executivamente, mas ele pode ser um investidor indireto, né? Ele pode ter participação, mas só que ele não pode ter, teoricamente, poderes legais de decisão. Participar da gestão, né? Exatamente, é isso. Exatamente isso. E o senhor acha isso normal ou essa lei precisa ser revista? Olha, dentro de uma praticidade desportiva. Eu acho assim que, obviamente, em algum momento isso pode gerar algum questionamento ético, moral de um atleta que tenha participação no clube. Por exemplo, se ele for disputar uma partida contra esse clube que ele é dono, enfim, isso vai sim pode gerar ali questionamentos éticos e morais. Do ponto de vista jurídico, não vejo impedimento, tá? Para um atleta ser um acionista de um clube. Mas do ponto de vista ético, moral e até da integridade esportiva pode levar a questionamentos se o atleta
está em campo jogando contra o time que ele é dono. Veja só, a gente vive numa situação de incoerência, aí me corrija se eu estiver errado. Isso indiretamente, um jogador ser acionista de um clube, ter determinado comportamento dentro de campo, tudo estou falando na teoria, não seria a mesma coisa que você manipular um resultado no caso do mercado de apostas? Não, sim, mas com certeza. Inclusive, ele poderia estar passível ali de ser punido. A lei permite numa situação e não permite na outra. Eu acho que isso é incoerente, né? Na verdade, daí vai da pessoa, né? Se ele fizer isso, ele vai sim estar... Eu digo que é o amparo, o guarda-chuva da lei permite para um lado e para o outro não. Uma situação que ela pode ser semelhante. Talvez seja uma lacuna ali que a lei criou sem pensar, né? Que pode dar margem ali para esses problemas no futuro. Pois é a tal da evolução que a gente precisa ter conforme os fatos vão se atropelando, né, doutor? Exato. Infelizmente, ou felizmente, o direito e as leis, elas seguem o que vai acontecendo na sociedade, né, e não o contrário. Então, as leis, elas se adaptam à realidade que a gente está vivendo. Então, aconteceu esse fato, ele vai ser regulado e assim vai indo. Então, conforme os problemas vão aparecendo, a gente vai regulando e vai legislando sobre isso. O esporte é extremamente conservador, principalmente o futebol. Dentro desse âmbito aí que a gente está discutindo, o senhor vê possibilidade de mudança na velocidade que ela é exigida, ou a gente ainda vai ter que aguardar mais episódios, mais exposição de atos que não seriam desportivos, ferem a legislação para a gente começar a se mexer? Eu acho que vai sempre... a gente sempre vai seguir o que está acontecendo e vai buscar punir o que aconteceu com base na legislação. A gente não consegue antiga. antecipar, né? Não dá para antecipar, porque a criatividade é muito grande. Legal. Queria agradecer demais ao Dr. Rafael Barbieri, especialista em direito esportivo. Muito obrigado pelas suas considerações, pelo seu tempo, pela sua avaliação, doutor. Obrigado, Fernandinho. Obrigado a todos. É um prazer falar com vocês aí. Obrigado pela oportunidade. Até uma próxima. Até. Abraço. Próxima. Até. Abraço. Próxima. Até. Abraço. Próxima. Até. Abraço. Próxima. Até.